Olá, eu sou a professora Priscila. Hoje nós teremos mais uma aula de biologia e o nosso tema será a evolução e a diversidade das espécies. Bom, até meados do século XIX, as pessoas acreditavam que todos os seres vivos foram criados por um ser maior, ou seja, Deus. Essa teoria era chamada de criacionismo. E esses seres, eles permaneciam imutáveis ao longo de gerações, ao longo do tempo, o que nós chamamos de fixismo. A partir do desde o século XVIII, os naturalistas já tinham essa curiosidade de saber se realmente os seres eles eram feitos por um Deus e que não mudavam durante as gerações. Então, eles começaram a questionar o princípio da imutabilidade das espécies, ou seja, se realmente existia esse fixismo. Então, eles perceberam que alguns animais, através da dissecação de alguns animais, eles perceberam que eles possuíam alguns órgãos que pareciam não ter utilidade. E alguns deles também possuíam órgãos semelhantes. A partir disso, as principais evidências que deram confirmação à imutabilidade das espécies e à adaptação dos seres aos seus ambientes foram os fósseis. Nesse contexto, houve a ideia de evolução biológica, né, em que os seres eles se adaptavam ao longo do tempo e evoluíam. E todos eles compartilhavam de um mesmo ancestral. E a partir desse ancestral surgiram essa variedade de espécies que nós conhecemos hoje. Pode-se dizer, então, que a evolução é o processo pelo qual os organismos, que hoje nós conhecemos, se desenvolveram a partir de ancestrais em comum. Quem começou essa teoria foi Charles Darwin, a partir do darwinismo, que afirmava que os organismos eles eram escolhidos a partir da seleção natural. Ou seja, na seleção natural, os organismos eles vivem em luta constante e apenas os mais adaptáveis eles sobrevivem, pois esses organismos eles possuem características vantajosas e passam aos seus descendentes. Portanto, a partir daí surgiu o conceito de adaptação, que apenas os organismos mais adaptáveis ao ambiente sobreviveriam. A adaptação, ela corresponde ao ajustamento dos organismos em relação ao ambiente. As adaptações são características mantidas dentro de uma população, fixadas nas espécies por meio da seleção natural e têm muita importância em relação à sobrevivência e à reprodução das espécies. Mesmo assim, com essa descoberta importante do Darwin, a partir do darwinismo, ele não sabia explicar como isso era passado de um ser para outro, como isso era passado através das gerações. Portanto, a partir de 1900, através dos avanços da genética e com ajustes das teorias de Gregor Mendel, apareceu uma nova teoria que nós chamamos de teoria sintética da evolução, ou também o neodarwinismo, que engloba o darwinismo, ou seja, a teoria da seleção natural, e também a genética mendeliana, que foi proposta por Mendel. Ou seja, engloba estudos de seleção natural e genética. As evidências da evolução elas foram surgindo com o passar dos anos e através de pesquisa desses naturalistas. Por exemplo, os fósseis, como eu já havia dito, através da paleontologia, foi possível analisar, mostrar formas de vida que existiam antes e que hoje não existem mais e que se assemelham com os indivíduos, os seres que existem hoje. Também existe outro tipo de evidência, que é a comparação anatômica. Organismos diferentes que podem, que são seres diferentes que têm anatomia similar, ou seja, parecida, e evidenciam que houve um ancestral em comum. Existem os órgãos análogos, que têm a estrutura anatômica diferente, porém com a mesma função em cada indivíduo. E os órgãos homólogos, que possuem a mesma estrutura, porém com funções diferentes. Isso demonstra que nos indivíduos, nos seres vivos, existia um ancestral comum.
Bom, temos a distribuição geográfica, que visa comparar os organismos de uma mesma espécie ou organismos semelhantes, porém que estão localizados em ambientes diferentes. Ou seja, existem alguns animais, como por exemplo certas aves, que são de espécies iguais ou semelhantes, que vivem em hábitats diferentes. Ou seja, pode viver em um país ou em outro país, porém são espécies iguais ou semelhantes. Existe também a comparação embrionária, que mostra que os organismos vertebrados, eles possuem o desenvolvimento embrionar similar, como a gente pode ver aqui os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Se a gente for prestar atenção, o desenvolvimento embrionário deles é muito parecido, é muito semelhante. Isso também demonstra que todos eles vieram de um ancestral comum. E como mecanismos para essa evolução biológica, nós temos a deriva genética, que é a probabilidade de um organismo se adaptar e sobreviver e reproduzir aquele certo ambiente. As mutações, que através da seleção natural, né, são alterações no material genético de um organismo, que pode originar uma nova característica. Essa característica pode ser vantajosa àquele ambiente e oferecer vantagem ao indivíduo para que ele possa se reproduzir e sobreviver àquele determinado ambiente. E também temos a seleção natural, que é o principal mecanismo, ele é fundamental para a evolução, que é através dela, ela seleciona os indivíduos mais adaptáveis em uma determinada condição. E assim, só aqueles que são mais aptos, só aqueles que conseguem se adaptar melhor àquele ambiente, são capazes de sobreviver, reproduzir e transmitir as características de interesse aos seus descendentes. Como exemplo de adaptação, nós temos os tentrilhões, que são aves que foram observadas apenas na região de Galápagos e que Charles Darwin observou que elas eram da mesma espécie, porém possuíam bicos diferentes. Isso demonstra que essas aves estavam adaptadas aos diferentes ambientes de acordo com a alimentação. Por exemplo, aves que tinham um bico mais fino e afiados eram aves que se alimentavam apenas de insetos. E as aves que tinham o bico mais grosso e um pouco mais resistente eram aves que se alimentavam de grãos. São aves da mesma espécie, porém adaptadas a diferentes ambientes ou diferentes tipos de alimentação. Ele observou também que esses tentrilhões, eles existiam na Argentina, que era um lugar muito próximo à região de Galápagos. É aquela história que a gente falou sobre a geografia, né? Sobre que existiam animais da mesma espécie ou de espécies semelhantes, porém em lugares diferentes e adaptados àqueles lugares. Bom, no nosso Exercitando, nós temos uma questão bem legal. A seleção natural, ela é um processo evolutivo que atua nas populações promovendo o quê? A sua segregação, a reprodução, a mutação ou a adaptação. Como respostas, nós temos a adaptação. A seleção natural atua selecionando os melhores indivíduos, né? Ou seja, os indivíduos mais aptos a sobreviverem em um ambiente, promovendo assim a sua adaptação e seleciona os melhores indivíduos, né? A adaptação, então, é o princípio da seleção natural. Bom, agora que nós já falamos sobre o tema da diversidade das espécies, treinem em sua casa, procurem realizar as atividades propostas pelo seu professor e também acessem a plataforma Eduque através do link eduque.ce.ac.gov.br. Obrigada!